amores do Odon Concursos, Odonzetes e Odonzitos do meu coração. Aqui está, mais uma vez, a sua profa farmacológica, te trazendo mais uma revisãozinha babadeira de farmacologia. E desta vez, meus amores, é de uma banca conceituadíssima, famosíssima, nada mais, nada menos que a VUNESP. E aí, antes da gente começar a trabalhar as questões que foram selecionadas para que pudéssemos, juntos discutir, tem uma particularidade da VUNESP que eu acho fantástica. Do ponto de vista da farmacologia odontológica, a VUNESP não complica. Vocês vão perceber, através dessa revisão, que o que eles cobram, eu diria que é o feijão com arroz da odontologia, que é, de fato, aquelas informações que todo cirurgião dentista, seja ele clínico ou não, concurseiro ou não, tem que saber. Não é verdade? Então, aquele basicão. E a maneira como eles cobram, esse básico, é uma maneira também muito tranquila. Eu gosto muito da VUNESP, sob esse ponto de vista da farmacologia odontológica, porque, de fato, é uma banca que flui bem, sabe? Ao cobrar o conteúdo, nos processos seletivos e nos concursos aí ao longo, dos anos, tá? Então, meus amores, pega teu caderno, pega teu lápis, pega tua caneta, pega a tua borracha e vem-se embora discutir comigo essas questões, tá? Vocês sabem que a profa sempre gosta de pegar aqui, vamos ver, apontador de laser não. Tá aí um negócio que eu nunca fui chegada, nem dando aula presencial, acho um saco. Pra mim, não sinto falta, não. Aí tem aqui a borrachinha, não, pelo amor de Deus. Eu vou pegar aqui meu marca-texto. Marca-texto eu gosto, Eu sou a louca do marca-texto. Vamos lá, peguei aqui o meu marca-texto. Vou começar com a corzinha babado aqui, vermelho escuro. Amores, vamos para a primeiríssima questão. Veja só. Uma questão falando dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Vamos lá. Os anti-inflamatórios não esteroidais são indicados para o controle da dor aguda, de intensidade moderada a severa, no período pós-operatório de intervenções odontológicas eletivas. Assinale a alternativa correta, que é a verdadeira, em relação aos anti-inflamatórios não esteroides. Então, vamos lá, A gente vai ler cada uma delas, e aí quando for a resposta correta, eu até marco, mas aí a gente comenta também as outras. Os anti-inflamatórios ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco e piroxicam são inibidores seletivos para a COX-2. Um F bem grande de falsidade, Amores? Por exemplo, ibuprofeno, diclofenaco são não seletivos. Então, de cara, você já sabe que é uma alternativa falsa. Letra B. O regime mais eficaz com os anti-inflamatórios não esteroides é o de analgesia preemptiva, introduzido imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. Falso, meus amores. Anti-inflamatório não esteroide, popularmente conhecido como AINE, é analgesia preventiva, tá?
Pode cortar essa aqui também, que ela é falsiê, tá? Tchau para ela. Tá pedindo a correta, não pode ser essa. Letra C, que é o nosso gabarito, tá? Os AINES podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos. Verdadeiro, meus amores, o gabarito é letra C de coração. Acho que vocês pensam, meu Deus, ela é louca. Só um pouquinho, mas uma doida do bem. Uma doida farmacológica. Perfeita esta alternativa. É isso aí mesmo, gente. Se você for recapitular, que é sempre bom você estar recapitulando, mecanismo de ação de anti-inflamatório não esteroide, vocês vão ver que quando ocorre inibição de COX-1 e de COX-2, de uma maneira geral, claro que aqui se destacou os idosos, né, porque de fato é uma população mais vulnerável, né, por N motivos, que realmente não caberia aqui esmiuçar todos esses motivos agora, mas de uma maneira geral, quando você inibe COX-1 e COX-2, você tem interferência em função renal. E veja que aqui se fala, né, retenção de sódio, retenção de água, diminuição de taxa de filtração glomerular, aumento de pressão arterial. A gente lembra logo ali da inibição da COX-2, não é verdade? Então, alternativa correta. Mas vamos ler as demais que faltam, a D e a E, só para a gente achar o erro, tá? Veja, letra D. O mecanismo de ação dos AINES inclui a indução da síntese de lipocortinas, um grupo de proteínas responsáveis pela inibição da fosfolipase A2. Falso, alternativa mais falsa do que uma nota de R$3, meus amores. Quem está relacionado à inibição de fosfolipase A2 não é anti-inflamatório não esteroide. É anti-inflamatório esteroide, corticoide, tá? Falsíssima. Letra E. O uso concomitante, né, ao mesmo tempo, de ibuprofeno, que é um AINE, com a varfarina, que é um anticoagulante, pode aumentar o risco de trombose, especialmente em idosos. Falsiê total, crianças, tá? Não é, pelo contrário, quando você associa AINE e anticoagulante, você potencializa o efeito hemorrágico e não o risco trombótico, tá? Então, nossa primeira questão aqui, letra C de casa. Arrasou, né? Questãozinha super tranquila. Aí vamos agora pegar uma outra cozinha, né? Agora, qual é essa que eu vou pegar? Peraí, essa agora é o vermelho, simplesmente vermelho. Vamos lá. Segunda questão. Questãozinha também babado, daquela que não dói, daquela que desce redondinha, tá? Considerando seu mecanismo de ação, então veja que o foco aqui está em mecanismo de ação, assinale qual dos antimicrobianos, né? Veja que pelas alternativas antibióticos, a seguir tem ação bacteriostática. Amores, aqui é importante lembrar de conceito de bactericida e conceito de bacteriostático. Bactericida mata, matou, morreu, tchau. Bacteriostático inibe crescimento, né? Falando de uma maneira bem simples. Meus amores, da letra A à letra E, quem tem ação bacteriostática, tetraciclina, né? O grupo das tetraciclinas, né, configura como um grupo de antibióticos cuja ação é bacteriostática e não bactericida,
tá? Todos os demais que estão aí presentes são bactericidas, ok? Então, veja que uma questão direta e fácil. É o tipo de questão que eu costumo dizer que ela é tão direta que a gente não tem nem muito o que pensar. Sabe aquela questão pay-buff, que você olha e você já dá a resposta? É basicamente isso, diferentemente da questão anterior, que era uma questão que tinha mais texto, era uma questão que correlacionava mecanismo de ação, efeito colateral, associação com outros fármacos, paciente idoso. Entende a diferença? Então, questãozinha facinha. Aí agora a gente vai para a questão de número 3, né? Vamos para a terceira questão. Veja, essa aqui, né, antes de responder e comentar, eu já vou fazer um outro comentário. Ela é uma questão fácil, mas numa escala de facilidade, ela perde para a segunda questão, que a gente acabou de ver. Por quê? Ela não é difícil, né? Mas você necessita lembrar de conceitozinhos a mais. Mas é um tipo de questão, meus amores, que particularmente eu, Amanda, eu considero uma questão muito tranquila para aparecer num concurso. Por isso que eu gosto da VUNESP, porque até quando eles querem elaborar um pouco mais o raciocínio, ainda assim eles não complicam a vida do candidato. Principalmente no que diz respeito à farmacologia odontológica, que é o amorzinho, a ligação que eu tenho aqui com vocês no Odon Concursos, tá? Estou falando com relação à farmacologia em odontologia. Vamos para a terceira questão. A utilização dos fármacos produz efeitos em diferentes partes do organismo, tá? Falando de efeito. Quando ele produz um efeito contrário, ou seja, oposto àquele esperado, é chamado de... A resposta tá logo na nossa cara, né? É a letra A de amor, efeito paradoxal. E aqui, meus amores, eu gosto muito de comentar a respeito dos benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos são utilizados na odontologia com o objetivo de controle da ansiedade, quebra da ansiedade. Então, o que comumente você espera é que, ao administrar o benzodiazepínico, o paciente fique calmo e, consequentemente, né, você consiga realizar o procedimento de uma forma mais tranquila, tanto para ele quanto para você. Só que a literatura relata que alguns pacientes, diante de doses normais, corriqueiras, apresentam o chamado efeito paradoxal ou efeito rebote. Então, ao invés do paciente estar calminho, bonitinho, fofinho, colaborador, né? Ele fica agitado, agressivo. Então, o gabarito é logo a letra A, efeito paradoxal. Entretanto, nesta questão, eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado com a letra C e com a letra D de dado. Eu vou aproveitar esse ensejo aqui, que é para dar essa dica babadeira, tá certo? Veja, os alunos costumam achar que efeito colateral e efeito secundário são sinônimos, e isso não procede. O efeito colateral, ele não é um efeito benéfico. Ele não é um efeito benéfico. O efeito secundário, ele pode ou não ser benéfico. Um exemplo muito clássico, eu teria vários para dar aqui, mas vou dar um exemplo bem clássico de efeito colateral. Veja, um exemplo clássico de efeito colateral é a morfina.
Então, a morfina é um analgésico de ação central. Show de bola, né? Então, vai o quê? Controlar a dor, vai promover a analgesia. Só que como efeito colateral ou efeito adverso, que é até uma expressão que alguns farmacologistas acham mais pertinente, pode dar, por exemplo, e comumente dá, depressão respiratória. E aí, meus amores, a depressão respiratória, ela não é um efeito benéfico, tá? Então tenha muito cuidado, né? Efeito colateral não é a mesma coisa de efeito secundário. O efeito colateral não é benéfico. O efeito secundário poderá ser benéfico ou não. Eu gravei uma aula a respeito disso, já tem um tempinho, na plataforma do Odon essa aula vocês vão encontrar. E aí, se não me falha a memória, eu até comento nessa aula que no que diz respeito ao efeito secundário, o efeito secundário ele pode ser, por exemplo, um efeito que tem uma relação com a farmacocinética do medicamento, tá? Eu vou até gravar pílulas de sabedoria farmacológica com esse tema. Acabei de ter essa ideia e eu tenho certeza que a galerinha do Odon vai me apoiar, que a galera é babado, tá? Então, meus amores, gabarito aí dessa terceira questão, letra A de amor, certo? Vamos para a quarta agora. Cadê aqui? Vou pegar aqui o amarelinho, né, que é meu próximo marca-texto. E a gente chega aqui na quarta questão. Outra questão redondinha de linda. Vê que coisa fofa. Assinale a alternativa que apresenta apenas vias parenterais, né? Parenterais de administração de fármacos. Professora, pelo amor de Deus, eu não lembro o que é uma via parenteral. Calma no Brasil, fique tranquilo. Veja, se você não lembra a denominação de parenteral, certamente você lembra a denominação de enteral. E aí é importante você puxar lá nos arquivos da memória que entero, em latim, quer dizer intestino. Então, vias enterais, né? São vias cujo medicamento, em algum momento, ele vai ali entrar em contato com uma porção do intestino, né? Falando de uma maneira bem simples. Então, meus amores, nessa questão, você tem que escolher uma alternativa que não tenha nenhuma via relacionada a intestino. Veja, a letra A fala de sublingual, já não pode ser a letra A, tá? Letra B fala de via oral, também não pode. Letra C tem via retal no meio, também não pode. Letra D, sublingual aparece de novo, também não pode. Gabarito, letra E. Olha lá, via intravenosa, também chamada de endovenosa, intramuscular e subcutânea. Amores, nenhuma das três entra em contato com alguma parte do intestino. VUNESP, linda demais, muito direta no que ela cobra. Eu adoro quem tem essa alma direta, sabe? Mostra para que veio, cobra ali o que tem que ser cobrado e prio, né? Sem complicar a vida de ninguém. Então, quarta questão também resolvida com todo carinho do mundo e com toda rapidez. Aí, bora agora para o verdinho claro, né? E chegamos na quinta questão. Outra questãozinha fofa. Ó, começa aqui falando de amoxicilina, né? A gente sabe que a amoxicilina é uma penicilina
É um antibiótico beta-lactâmico, que tem lá o anelzinho beta-lactâmico na estrutura. Aqui fala, ó, que é bactericida, falamos quase agora, né? Então atua matando as bactérias, né? Tem amplo espectro, o que significa dizer que tem um amplo espectro, né? Ou seja, atua em muitas espécies bacterianas. Então, essa quinta questão, meus amores, ela basicamente pergunta qual é o mecanismo de ação da amoxicilina. E a gente sabe que penicilinas atuam inibindo a síntese da parede celular, né? É uma informação bem básica. Então, você tem que encontrar aqui uma alternativa que diga exatamente isso. E onde a gente encontra essa informação é na letra D de dado. Ó, inibição da biossíntese do mucopeptídeo da parede celular. Mas, professora, desculpem, meus amores, eu achei tão estranha essa frase. Mesmo que você achasse esta frase estranha, a frase veio de Marte, veio de Plutão, veio de... Eu ia dizer um lugar feio, mas não pode não. Veio de outro lugar aí estranho. Mas analise as outras alternativas. A letra A fala de inibição de síntese de proteínas. Já não é, né? A letra B e a letra C tá abordando o material genético, né? DNA, RNA. A letra D é a resposta e a letra E fala de destruição de membrana plasmática. Não, meus amores. Outra questão direta, redonda, dada, tá? Veja a importância, e eu já comentei isso também em outros momentos, de saber mecanismo de ação. Porque mecanismo de ação, independente da banca, o pessoal sempre cobra. Justamente porque é o básico do básico, né? Então a gente tem que saber disso tudo, tá? Então vamos para a sexta questão. Olha lá. Escolhi aqui agora o verdinho, o verde. Veja. Sexta questão. Voltando aqui, falando dos amigos AINES. Os analgésicos anti-inflamatórios, AINES, né? Seletivos, são mais específicos, pois dificultam principalmente a formação de prostaglandinas que participam do processo inflamatório, inibindo principalmente a ciclooxigenase 2, com menor interferência sobre a ciclooxigenase 1. Assinale a alternativa que apresenta apenas, ou seja, única e exclusivamente, analgésicos anti-inflamatórios seletivos. Seletivos, que selecionam ciclooxigenase 2. Amores, outra questão direta. Aqui só tem, da letra A à letra E, uma alternativa, cujos dois agentes que aparecem são seletivos. E essa alternativa é a letra E de elefante. Celecoxib e etoricoxib. Dois componentes da popular família dos coxibes. Celecoxib e o etoricoxib, que, por sinal, também são utilizados pela odontologia. Eu contei essa historinha na nossa aula de anti-inflamatórios não esteroides, né? Que inicialmente essa famíliazinha aí do coxib, ela tinha 6 integrantes. E aí metade se retirou do mercado, né? A gente até discutiu isso nessa aula em questão que eu estou dizendo a vocês. E metade ficou. Então, quem é que ficou? Celecoxib, etoricoxib e parecoxib.
tá? Valdecoxib, Rofecoxib e Lumiracoxib foram os retirados do mercado, tá? Então, letra E de elefante é o gabarito desta sexta questão. Outra questãozinha também maravilhosa, rapidinha, indolor, né? Bora pegar agora o azulzinho claro e vamos para a sétima questão. Essa questão eu escolhi de propósito, porque se você ainda não viu o canal do YouTube da Odon Concursos, camarão que cochila, onda leva, viu? Cochilou, o cachimbo cai. Pode não. Se inscreva lá no canal do YouTube do Odon Concursos, porque tem um vídeo que eu falo a respeito do tema dessa questão, por sinal do gabarito dessa questão. A questão fala que os benzodiazepínicos são drogas muito utilizadas em cirurgia bucomaxilofacial para controle da ansiedade de pacientes. Ao existir a necessidade de reverter os efeitos dessa droga, ou seja, quem é o antagonista dos benzodiazepínicos? Amores, flumazenil é o gabarito, tá? É a resposta. Se você ainda não viu, repito, vá lá no canalzinho do YouTube e veja o vídeo falando sobre o flumazenil. Eu fiz um videozinho, acho que de uns 10, 15 minutos, né? Um videozinho assim mais short, mais rápido, falando a respeito do flumazenil. Por quê? Normalmente, quando ele é cobrado nessas questões, né? Ou para, tipo, concursos que objetivam selecionar cirurgiões bucomaxilos, ou muitas vezes concurso até para clínico geral, como foi o caso, se não me falha a memória, dessa questão aqui que eu peguei, veja, apareceu. Entende? Então, você precisa ter o conhecimento, porque não é a primeira vez que eu vejo sendo cobrado não, flumazenil, tá? Por isso que eu escolhi, por isso que o vídeo tá lá feito, né? Vocês sabem que quando o assunto é cuidar das nossas odonzetes e dos nossos odonzitos, a gente não pensa duas vezes. Nós trazemos o que é necessário, ok? Vamos agora para a oitava questão. Olha lá, meus amores. Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais. Correto. Amores, veja, muita atenção quando você for fazer essas questões. Por quê? Se você olha essa sigla muito rápido, você enxerga AINES. E não é AINES. É esteroidal. É corticoide. Concorda comigo? Veja, a gente lê anti-inflamatórios esteroidais, mas a mente humana, ela vai focada naquilo que vai chamar mais atenção, que é a sigla que está em caixa alta. Se você não presta atenção que é esteroide, você poderia marcar a alternativa errada. Por isso que eu sempre digo, pegue um marca-texto, pegue uma caneta, pegue um lápis e vá destacando se é verdadeiro, se é falso, se é correto, se é incorreto, se é mecanismo de ação, qual é o grupo farmacológico, justamente para que você não erre, porque veja, uma questão fácil, mas que pega os desatentos. Gabarito, meus amores, letra D de dado, né? Ou seja, os corticoides, eles mimetizam, imitam os efeitos do cortisol, né, que é um hormônio endógeno, e atuam inibindo a fosfolipase A2. A única alternativa que traz isso de uma maneira clara, correta e evidente é essa que eu acabei de ler. As outras, um exemplo, a letra B fala aí até de anel beta-lactâmico.
que não tem nada a ver com anti-inflamatório, né? A letra C fala que inibe a ação de receptor GABA, ácido gama-aminobutírico, lá puxa para a ação central, já é outra coisa que também não tem nada a ver, tá? Então, por isso que é bom estar sempre ligadinho. Nona questão. Vamos lá. Cadê a nona? Os benzodiazepínicos devem ser evitados em pacientes portadores de doença cardiovascular. Não. Apneia do sono. Bora ver. Asma brônquica. Não. Depressão. Piorou. Problemas articulares. Nada a ver. Letra B de bola, meus amores. E isso é fácil da gente matar a charada. Veja, benzodiazepínico causa também depressão respiratória. Causa depressão respiratória. Se o indivíduo tem apneia do sono, claro que eu não vou dar uma aula aqui de apneia do sono, né? Não sou otorrino para isso, mas particularmente, né, uma coisa que é bem famosa da apneia do sono é que durante a noite ou durante aquele momento que o indivíduo está ali dormindo, o que é que acontece? Tem algumas situações, tem alguns momentos que ele simplesmente para de respirar. Ele não respira. Então, se você tem já naturalmente um distúrbio respiratório que está ligado à apneia, administrar ainda um medicamento que já perturba o mecanismo respiratório, é mais perigoso ainda, né? Então, devem ser evitados, tá? Nesse perfil de paciente. E para fechar, meus amorinhos, cadê? Chego a pegar o roxinho agora. Chegamos na 10ª e última questão dessa nossa revisãozinha. Mas não fique triste, porque não é a última revisão do mundo, né? A gente vai ter muitas outras aí. Vamos lá. Dipirona, nistatina, nimesulida e clindamicina são medicamentos utilizados na clínica odontológica, que apresentam, respectivamente, ação, vamos lá, dipirona, analgésico de ação periférica, nistatina, antifúngico, nimesulida, anti-inflamatório não esteroide, clindamicina, antibiótico. Amores, você vai ter que achar da letra A até a letra E uma alternativa que mostre o efeito nessa mesma sequência. Qual é o efeito da dipirona? Qual é o efeito da anistatina? Qual é o efeito da nimesulida? E qual é o efeito da clindamicina? Vamos lá. Dipirona, né? Aí começa a letra A. Analgésica e antipirética. Pode ser. Letra B. Analgésica de ação central. Corra para as montanhas, porque já não... Vixe Maria, risquei demais. Já não tem como ser essa alternativa aqui, tá? Corra para as montanhas. Letra C. Analgésica e antipirética. Pode ser. Letra D. Anti-inflamatória não esteroidal. Também não, né? Então, bora cortar já aqui a letra D. Então, veja que a gente já eliminou a letra B e a letra D. A gente ficou com A, com C e com D. Desculpa, com A, com C e com E, né? Aí a letra E, ela fala analgésica de ação periférica. Ok, pode ser. Beleza, vou ver agora a nistatina. Aí, letra A, ação antibiótica. Já cortei a letra A, né? Já eliminei a letra A no paredão. Já não é a letra A, certo? Então, veja que eu fiquei só com C e com E. Por quê? C, dipirona, analgésica e antipirética, nistatina, antifúngica. E, dipirona,
analgésica de ação periférica e nistatina antifúngica. Aí a gente chega na letra C de casa, que pela sequência está abordando a nimesulida. Aí diz na letra C, anti-inflamatória não esteroidal. Ok, né? E por que não pode ser a letra E? Porque aqui na letra E está dizendo que a nimesulida tem ação anti-inflamatória esteroidal. Errado, é não esteroidal. Então, você acabou de matar a charada e já sabe que o gabarito é letra C de casa. E aí é claro, né, que você não vai logo marcar direto lá, pintar no gabarito. Você marca na prova e depois passa para o gabarito. Aí você confere. Vamos ver se bate. Dipirona, analgésica e antipirética. Ok. Nistatina, antifúngica. Ok. Nimesulida, anti-inflamatória não esteroidal. Check. Clindamicina, antibiótica. Check. Perfeito. Gabaritou. Letra C de coração. E aí, meus amores, chegamos ao fim, melhor dizendo, de mais uma revisão, tá? Vejam que questões muito tranquilas e de uma banca super consagrada. Por isso que não tem motivo para pânico. Você está fazendo o seu, você está se esforçando. A gente está aqui contigo para segurar na tua mão e seguir em frente. Tenha paciência, que a sua hora vai chegar. Não se compare com fulano que passou no primeiro concurso ou com outro fulano aí que até hoje não passou. Cada um tem seu tempo. O que a gente não pode é ficar sentado, né, numa estrada, vendo a vida passar, esperando o milagre cair do céu. Não, seja um milagre. Você é um milagre. Confie no seu potencial, estude, não enlouqueça. Tenha também o seu momento de relaxamento. Ninguém vive só de estudo e de trabalho, não. Algum dia, se eu contar minha história para vocês, de quando eu resolvi viver só de trabalho, quase passo para o outro plano. Foi um ano bem difícil, mas eu, mula, cabeça dura, mas vou deixar essa história para um outro momento, ok? Beijo grande, meus amores. E quando vocês menos esperarem, eu estarei aqui novamente para estudar com vocês, tá bom? Nunca deixe de acreditar em você, tá bom? Tchau, tchau. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridíssimos alunos. Espero que vocês estejam bem. E agora a gente vai começar mais uma revisão de tópicos extras, só que dessa vez da VUNESP, você que vai fazer a prova da VUNESP agora. Então fica ligadinho que a gente vai abordar, como você já sabe, aqueles assuntos, né, que não foram abordados durante as outras aulas. Hoje, com uma exceçãozinha, hoje eu vou falar um pouquinho só de anestesiologia, porque eu acho importante, sempre cai, é sempre bom reforçar um resumão aí de anestesiologia para vocês. Então vamos começar. A revisão de hoje é um pouquinho mais curta do que o que vocês estão acostumados, mas vocês já assistiram um pouquinho também da revisão anterior. Então tá tudo certo, vamos lá para fechar a revisão da VUNESP. E para começar, vamos com emergências médicas, que, tirando os assuntos que vocês já viram nessa revisão com outros professores, esse daqui está figurando ali entre um dos mais cobrados. Dos tópicos extras, ele é o mais cobrado. Nos últimos 4 anos, foram aí entre 6 e 7 questões de emergências médicas pela VUNESP, e, portanto, é por isso que a gente vai começar justamente com uma questão de emergências médicas. A questão de hoje é sobre atendimento ao paciente traumatizado.
Dentre as principais ações no atendimento inicial do paciente vítima de trauma, traumatizado foi ótimo, porque agora eu me senti uma psicóloga atendendo um paciente realmente traumatizado, mas é o paciente vítima de trauma. Aquelas que devem ser priorizadas são o estabelecimento e a manutenção de uma via respiratória patente, B, a avaliação do estado pulmonar, ventilação, C, a remoção completa das roupas para que todo o seu corpo possa ser visualizado, palpado e examinado para a pesquisa de lesões ou sítios de sangramento. D, a avaliação do sistema cardiovascular e a restauração do controle da circulação basal para os tecidos. E a avaliação neurológica para estabelecer o nível de consciência do paciente e o tamanho e reatividade das pupilas. E aqui, para responder essa questão, a gente precisa lembrar lá do ABCDE do trauma. E falando em ABCDE do trauma, começando com a letra A de airway, vias aéreas, a gente tem a resposta da nossa questão justamente na letra A. Portanto, pegando aqui minha canetinha para poder marcar bonitinha a resposta da questão, aqui a resposta para a nossa questão é a letra A, o estabelecimento e a manutenção de uma via respiratória patente. Esse é o nosso primeiro passo frente a um paciente vítima de trauma. A gente precisa ter certeza que a via respiratória dele está desobstruída. A gente quer que esse paciente seja capaz de respirar, ou sozinho, ou com auxílio mecânico, mas que seja capaz de entrar ar aí no corpo desse paciente. Portanto, essa é a nossa resposta correta e a gente vai fazer a revisão de ABCDE do trauma. Por que que eu preciso seguir uma ordem de atendimento? Por que que eu preciso seguir um protocolo de atendimento ao paciente vítima de trauma? Porque o meu objetivo é garantir que esse paciente receba o cuidado adequado o mais rápido possível. E frente a uma situação de trauma, principalmente se a gente vê acontecer na nossa frente, não tem este cidadão que não fique minimamente nervoso, minimamente abalado com a situação. Mas se a gente tem o protocolo de atendimento para seguir, mesmo com nervosismo, mesmo com a apreensão do atendimento, a gente consegue prestar esse cuidado adequado, seguindo sempre o passo a passo para garantir que esse paciente consiga aguentar, consiga resistir até que o socorro apropriado chegue. Além disso, esse protocolo estabelece prioridades para que a gente garanta que não vão acontecer erros durante esse atendimento inicial. Então, tudo que eu falei está aqui no slide. A definição do protocolo é necessária para avaliação e intervenção em situações de trauma, visando a rápida identificação e manejo de condições que ameaçam a vida, porque a adoção desse método é fundamental para garantir uma abordagem consistente e eficaz no atendimento inicial ao trauma, minimizando riscos e melhorando os nossos desfechos clínicos. A gente salva vidas seguindo o ABCDE do trauma. E além de tudo isso, ele é um protocolo universal. Ele vai funcionar aqui na Europa, na Ásia, onde for. Ele é um protocolo mundialmente conhecido e pode ser aplicado em diversos contextos de trauma. Então não importa, como está aqui no slide, se aconteceu um acidente de trânsito ou se aconteceu um desastre natural absurdo, desabou um prédio, uma chuva torrencial, caiu uma árvore em cima de um carro. Não importa o motivo, não importa a situação. O protocolo sempre vai ser o mesmo, a gente sempre vai seguir o mesmo passo a passo. E como eu disse anteriormente, o primeiro passo a ser seguido é garantir que esse paciente tenha vias aéreas desobstruídas. E não só isso, a gente precisa também fazer a estabilização da cervical desse paciente. Ah, Michele, mas
Na situação de vítima de trauma ali, o paciente ele caiu com a cabeça virada para o lado, a cabeça virada para baixo. O que é que eu vou fazer? A estabilização da coluna cervical ela tem que acontecer. Então, naquele primeiro momento, a gente vai mexer a cabeça do paciente para estabilizar essa coluna cervical ali, estabilizar o pescoço dele. No momento que ele está estável, aí a gente começa o nosso atendimento. Então, mais uma vez, como eu falei, esse ar ele vem de airway, né? Que são as vias aéreas em inglês. E o primeiro passo é proteger a coluna cervical para que a gente consiga prevenir o agravamento dessas lesões. E a gente vai fazer essa abordagem da abertura de vias aéreas, primeiramente, hiperestendendo a cabeça do paciente. A gente levanta o mento e a gente desloca essa mandíbula para frente. A setinha não quer ficar pronta, mas agora foi. Então, a gente, além de fazer a hiperextensão da cabeça, elevando o mento, a gente também, se o paciente estiver desacordado principalmente, a gente consegue, com os nossos dedos, empurrar essa mandíbula para frente, para que a abertura da laringe aconteça e esse ar tenha por onde passar. Então, a gente vai fazer todo esse movimento para permitir que esse ar tenha por onde entrar no pulmão desse paciente. O segundo passo é a letra B, de respiração e ventilação. E de onde vem essa letra B? Vem da palavra em inglês breathing, que é a respiração. Então, a gente já abriu as vias aéreas. Agora, a gente precisa fazer com que esse paciente respire. Então, qual é o primeiro passo? Eu tenho que ver primeiro se ele consegue respirar sozinho. Como é que eu vejo isso? Fazendo uma avaliação criteriosa da respiração desse paciente. Então, eu vou observar se existe elevação espontânea do tórax ou se esse paciente está utilizando a musculatura acessória para fazer essa respiração, se essa respiração ela acontece de uma forma custosa, né, difícil de acontecer. A gente pode também, caso não esteja havendo nenhuma movimentação corporal, mas está com o celular ali na mão, a gente pode encostar o celular próximo ao nariz do paciente e ver se embaça a tela do celular. Isso significa que existe aí, mesmo que fraca, mas existe uma respiração espontânea. Se tiver acesso também ali a um estetoscópio, eu carrego meu estetoscópio no carro, está sempre comigo, pode tentar auscultar o pulmão desse paciente e ver se houve algum som respiratório ali. Fiz tudo isso, porém, ou ele está respirando com muita dificuldade e a gente acha que ele vai acabar evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, ou ele não tem respiração, não tem zero, está realmente com uma parada respiratória aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que esse paciente tenha alguma estimulação respiratória. Ou começo respiração boca a boca e RCP, ou se eu tiver disponível próximo de mim em algum lugar, eu posso também ofertar oxigênio a ele. Posso colocar uma máscara ligada a um oxigênio. Eu trabalho no SAMU, ou eu estou perto de um local que tem esse tipo de dispositivo disponível. Ou aqui no condomínio que eu moro, ou no shopping, tem o DEA, né, que é o desfibrilador externo automático, e além dele tem o AMBU com uma máscara. Então, eu consigo começar ali a fazer a respiração mecânica desse paciente. A terceira etapa da respiração é a gente avaliar se existe ali um hemotórax ou um pneumotórax. Michele, mas eu não sei avaliar isso. Não tem problema. Continua ali na ventilação com o ambuzinho ou na respiração boca a boca até o socorro apropriado chegar. Mas é importante que vocês saibam que um dos passos da letra B do protocolo é tentar ali extinguir esse hemotórax ou esse pneumotórax. O pneumotórax a gente extingue com a inserção de um tubo torácico para eliminar a pressão que aquele ar está causando no pulmão. Então, quando a gente tem um pneumotórax, o pulmão ele não consegue realmente se expandir pela pressão do ar ali. No hemotórax, quem está fazendo essa pressão é o sangue que está sendo coletado naquela região. Então, a gente também faz uma perfuração ali para poder drenar aquele sangue e aliviar a pressão pulmonar para que esse pulmão
se expanda. E para quem é viciado, né, em Grey's Anatomy, que nem eu, já viu diversas vezes a galera lá fazendo a descompressão de um hemotórax ou de um pneumotórax. É excelente de assistir. Quem não assiste, recomendo. Adoro, viu? É ótima série. O próximo passo é a circulação. É aqui que a gente vai avaliar se o paciente tem batimento cardíaco ou não. Percebam, a respiração no paciente vítima de trauma, ela é mais importante do que a circulação. A circulação a gente vai para o terceiro passo, né? A gente só vai avaliar no terceiro passo. Não é que a gente vai levar horas fazendo o primeiro e o segundo passo, não, viu, minha gente? Isso tudo acontece de uma forma muito rápida, né? A gente explica devagar, mas o negócio rola de uma forma absurdamente rápida. Então, o terceiro passo agora é a gente ver se existe batimento cardíaco, se existe circulação acontecendo ali naquele paciente. Como é que a gente vai avaliar essa circulação? A gente vai tentar aferir o pulso, de preferência carotídeo, porque é o mais seguro. Às vezes, num trauma, né, o paciente está com hemorragia e aí ele não vai ter o pulso periférico, que é lá no punho da gente, né, que todo mundo chama de pulso, mas é punho. Não vai ter, né, esse pulso tão forte assim na região de punho. Então, a região carotídea é a melhor referência para a gente conseguir sentir se existe pulsação ou não. Colocou os dedinhos ali na carótida e não sentiu pulsação, pode começar a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Um outro passo também importante da letra C, né, que é o terceiro passo da BCDE, é a gente avaliar as hemorragias. Já existe, inclusive, um protocolo onde o controle da hemorragia ele acontece até mesmo antes da avaliação de vias aéreas. A gente chama de X, que é o controle da hemorragia exsanguinante. Por quê? Porque tem hemorragias que são tão fortes, está saindo sangue de uma forma tão profusa daquele paciente, que é muito mais provável que ele morra da hemorragia do que de uma via aérea obstruída. Então, a depender de como esteja essa hemorragia, se for uma hemorragia realmente muito importante, primeiro a gente vai fazer o controle dela para depois começar o ABCDE. Porém, eu estou trazendo aqui sem esse xizinho na frente, né? Porque o protocolo mais recente é o XABCDE. Eu estou trazendo só o ABCDE porque é dessa forma que a VUNESP cobra. Então, é importante saber disso. Pois muito que bem, então, na letra C, o terceiro passo, a gente vai fazer esse controle dessas hemorragias, procurar pelas hemorragias visíveis e fazer o controle delas. Na letra D, a gente precisa avaliar o estado neurológico do paciente. É D de disability no inglês, que no português ficou como déficit neurológico. Então, a gente precisa avaliar a condição neurológica desse paciente e a gente faz isso utilizando a escala de coma de Glasgow. Tá lá tudo explicadinho na aula da professora Emanuele de emergências médicas. Então, a escala de coma de Glasgow é aquela que vai avaliar 3 parâmetros importantes: a abertura ocular, a responsividade verbal desse paciente e a responsividade motora. Então, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Esse nível de coma faz com que a gente tenha uma noção da gravidade do que está acontecendo ali. Quanto pior for a resposta desse paciente, mais grave é o estado dele. E nessa escala de coma, o pior cenário não é o maior valor, não. Ela é uma escala inversamente proporcional. Então, quanto pior o estado, mais baixo vai ser o valor de cada uma das sessões que está sendo avaliada. Então, um paciente que no final da avaliação de coma de Glasgow tem um total de 3 pontos, ele é um paciente extremamente grave. Diferente de um paciente que tem um valor de 15 pontos, de 14 pontos na escala de coma de Glasgow, ele é um paciente que, graças a Deus, está muito bem dentro das condições. Por fim, a gente tem a letra E de exposição e controle ambiental, que combina lá com a sigla em inglês também, exposure. Então, a exposição, a gente precisa fazer a remoção das roupas desse paciente. Claro que de uma forma, parcimoniosa, a gente não vai
tirar a roupa da pessoa de qualquer forma, principalmente se essa pessoa estiver acordada e respondendo, tem que ter todo o cuidado do mundo para não expor demais a pessoa. Então a gente precisa fazer uma exposição sistemática, respeitosa, para que a gente consiga avaliar outros locais que podem ter sido machucados, outros locais que podem ter um corte, podem ter uma fratura exposta na perna, a pessoa está de calça, e aí a gente vai lá, corta a perna da calça para ver se existe uma fratura exposta naquele lugar, se existe sangramento importante em algum lugar que a roupa esteja cobrindo. É nesse sentido que a gente precisa fazer a exposição do corpo do paciente. E uma outra parte da etapa de letra E é o controle da hipotermia, prevenção da hipotermia. A gente, mesmo tendo removido partes da roupa ou a roupa completa do paciente, para poder visualizar se existia ali alguma lesão oculta importante, também é de suma importância a gente prevenir que esse paciente fique hipotérmico. Então a gente vai cobrir ele com alguma coisa depois dessa avaliação. Avaliou, viu que não tem nenhuma lesão que precise de atenção agora, então vamos fazer a proteção do corpo desse paciente para que ele não perca calor para o ambiente, portanto, vamos proteger o corpo do nosso paciente. Fechamos emergências médicas, vamos para anatomia. Os ossos do crânio originam-se do mesênquima em torno do encéfalo embrionário. A ossificação desses ossos se faz por via intramembranosa ou endocondral. São exemplos de ossos do crânio que apresentam ossificação intramembranosa. A. Lacrimais, nasais, palatinos, temporais, parte petrosa e mastoide, e etmoide. B. Temporais, parte petrosa e mastoide, corpo e asas menores do esfenoide, nasais e palatinos. C. Occipital, a maior parte dele, etmoide e conchas nasais inferiores, maxilas e a mandíbula. D. Temporais, parte petrosa e mastoide, corpo e asas menores do esfenoide, etmoide e conchas nasais inferiores. E E. Lacrimais, nasais, palatinos, zigomáticos, maxilas e a mandíbula. E aqui a resposta correta, minha gente, é a letra E. Lacrimais, nasais, palatinos, zigomáticos, maxilas e mandíbula. E vamos então relembrar os tipos de ossificação, uma revisão bem breve mesmo. Então, a ossificação do tipo endocondral ocorre quando uma cartilagem ela vai formar ali um esboço para que esse osso consiga ser formado sobre ele. Então, esse esboço cartilaginoso, ele vai sendo progressivamente substituído pela matriz óssea, ele vai sendo ossificado. Só que isso não acontece em toda a matriz cartilaginosa, não, em todo o esboço cartilaginoso, não. Acontece no centro. Ele começa no centro e vai se espalhando para as extremidades. Essa ossificação ela vai sempre do centro para as extremidades, porque o osso ele precisa acompanhar o crescimento também. Ele precisa aumentar. Então, uma criança que tem ali aquele esboço cartilaginoso, ela já não forma esse esboço cartilaginoso do tamanho final que o osso tem que ter. Esse osso ele vai precisar crescer com o tempo, acompanhar esse crescimento com o tempo. Então, para que isso ocorra, as extremidades, elas não são imediatamente substituídas por essa matriz óssea, não. Elas vão persistir ali naquele local como uma cartilagem ainda de crescimento. Então, geralmente, esse crescimento ele é interrompido ali por volta da puberdade, pela ação hormonal. Esse crescimento ele é interrompido, mas até a interrupção, esses ossos continuam crescendo por conta das suas extremidades. E quais são os ossos do crânio que tem esse tipo de ossificação? São o esfenoide, parte do osso occipital, na verdade é a maior parte do osso occipital, acontece essa ossificação do tipo endocondral, e a parte petrosa e a parte mastoide do osso temporal. Então, esses três aqui ocorrem
de forma endocondral. Já a ossificação do tipo intramembranosa não vai ter esse esboço cartilaginoso para guiar, essa ossificação, para guiar esse crescimento. Então, esse osso ele vai se formar diretamente a partir do tecido mesenquimal. Não vai ter aí um estágio de cartilagem antes da formação desse osso. E quais são os ossos do crânio que que tem essa ossificação do tipo intramembranosa? Os ossos da calvária, que são o teto do crânio, como o osso frontal, o osso parietal, a parte escamosa do osso temporal e a parte escamosa do osso occipital. Além disso, na face nós temos a maxila, a mandíbula, tanto o corpo quanto o ramo. Por quê? Porque o côndilo ele é de ossificação endocondral, não é intramembranosa. Temos também o zigomático, o nasal, o lacrimal, o palatino e o vômer. Então aqui, deixa eu colocar minha canetinha, porque ela some, viu, minha gente? Minha canetinha, ela some a hora que ela quer. Então aqui, além desses ossos que estão descritos na parte endocondral, a gente tem que colocar também abreviado o côndilo mandibular, porque essa partezinha também sofre ossificação, também tem ossificação endocondral. E agora vamos fazer aquele nosso resumão de anestesiologia. Por que a gente precisa desse resumão de anestesiologia? Porque esse negócio cai pra caramba. Não só na VUNESP, viu? Anestesiologia é um dos tópicos que mais cai em todos os concursos. Farmacologia, a terapêutica mesmo, farmacológica, e a anestesiologia são muito cobrados em concurso. Então vamos lá. O livro do Andrade, a gente, como vocês já sabem, temos duas principais referências em farmacologia de anestésicos para concurso, que é o livro do Andrade e o livro do Malamed. Às vezes eles concordam e às vezes eles discordam. Então é bom prestar atenção nos pontos em que eles discordam, porque na prova a gente nunca sabe o que é que está sendo levado em consideração. Às vezes no enunciado isso é dito, já vi muitas questões de muitas bancas dizendo de acordo com o Malamed e etc. Mas tem outras bancas que simplesmente não falam. Então na hora é bom a gente lembrar desses pontozinhos em que os dois autores discordam, tá? Então vamos lá, O Andrade diz que no Brasil as principais soluções anestésicas locais disponíveis são a lidocaína a 2%, associada à epinefrina na concentração de 1 para 100 mil ou de 1 para 200 mil, a prilocaína 3%, com fenipressina a 0,03 unidades internacionais por mililitro, a mepivacaína 2% com epinefrina de 1 para 100 mil ou a mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Lembrem disso, porque às vezes caem questões que colocam a mepivacaína a 2% sem vaso. E aí, na pressa, a gente acaba achando que aquela é a resposta correta, mas não. Quando a mepivacaína for a 2%, ela sempre vai estar associada a um vasoconstritor, geralmente a epinefrina. Mas quando essa mepivacaína for a 3%, aí sim a gente usa ela sem vasoconstritor. Temos também a articaína 4%, com epinefrina de 1 para 100 mil ou de 1 para 200 mil, e a bupivacaína 0,5% associado com epinefrina de 1 para 200 mil. Esses são os mais comuns, os mais utilizados, o que tem uma maior disponibilidade no Brasil. Não são os únicos, não significa que só existe isso daqui, mas esse é o principal. O Malamed traz essa tabela aqui para falar
principalmente sobre o início de ação desses anestésicos locais, né? A velocidade desse início de ação e a duração do efeito desses anestésicos. Então, para o Malamed, a prilocaína, a mepivacaína, a lidocaína, a etidocaína e a articaína possuem início de ação rápido. Porém, a bupivacaína possui um início de ação considerado moderado. Com relação à duração do efeito desses anestésicos, a mepivacaína, a prilocaína, a lidocaína e a articaína têm uma duração do efeito considerada moderada. Já a bupivacaína e a etidocaína possuem duração do efeito que é longa. Só que a etidocaína, ela não é muito utilizada aqui no Brasil. Na verdade, eu não sei nem se ela é disponível no Brasil. Acho que não. Se não me engano, o Malamed fala isso, que a etidocaína, ela não tem comercialização no Brasil. Porém, a bupivacaína a gente conhece. Ela sim a gente consegue utilizar. Então, quando cair lá na prova, falando sobre duração do efeito dos anestésicos, lembrem que a bupivacaína é de longa duração e tem um início de ação aí que é moderado, ela não é tão rápida para começar a exercer o seu efeito anestésico. Mas quando a gente pensa em minutos, no tempo mesmo, tempo específico, tem questão que cobra esse tempo específico de ação dos anestésicos locais. O que é que o Malamed nos diz? Que a lidocaína sem vasoconstritor, ela tem um efeito anestésico que é muito pobre. A gente não consegue utilizar essa lidocaína sem vaso, porque não interessa pra gente um bloqueio nervoso que dure 20 minutos ou uma anestesia infiltrativa que dure 10 minutos. A gente precisa que dure um pouco mais. Então não é interessante fazer o uso dessa lidocaína sem um vasoconstritor. Porém, quando a gente associa com o vasoconstritor independente, vejam aqui, não sei se vocês conseguem ver a pontinha da caneta, então vou colocar o laser por enquanto. Independente da diluição desse anestésico, desse vasoconstritor que está associado ao anestésico, a infiltrativa, ela vai subir, né? A duração média da anestesia infiltrativa vai subir para 60 minutos. Então, a gente consegue aí 1 hora de anestesia infiltrativa, enquanto no bloqueio nervoso a gente tem mais de 1 hora de ação dessa lidocaína. O Andrade, inclusive, fala que aí a duração, a meia-vida, né, dessa lidocaína é de cerca de 1,6 horas. Quando a gente fala da mepivacaína, que é aquela que a gente pode utilizar sem vasoconstritor, o Andrade fala que para infiltrativa ela vai ter um efeito meio rápido, porém, para o bloqueio nervoso já sobe de 20 a 40 minutos essa duração média. Entretanto, mais uma vez, associada a algum vasoconstritor, ela vai ter aí um aumento da sua duração média para mais do que 60, para menor ou igual a 60 minutos na infiltrativa, ou maior ou igual a 60 minutos no bloqueio nervoso. Então, ela também pode passar de mais de 1 hora aí durante a sua ação no bloqueio nervoso, tá? Não na infiltrativa. Com relação à prilocaína, se ela tiver sem vaso, tem uma duração aí de 10 a 15 minutos na infiltrativa e de 40 a 60 minutos no bloqueio nervoso, porém associada a um vasoconstritor, já aumenta para quase 1 hora na infiltrativa e para entre 60 e 90 minutos no bloqueio. Enquanto que a articaína também chega próximo de 1 hora na infiltrativa ou passa de 1 hora no bloqueio nervoso. E quais são as dosagens que a gente tem que ficar atento na hora de fazer lá o nosso cálculo anestésico? Percebam que o Andrade ele já nos dá um valor máximo absoluto independente do peso,
a dose máxima por cada quilo de peso e também o número máximo de tubetes por sessão. Então, o máximo que a gente pode usar de tubetes em uma sessão é esse aqui. Mas esse máximo, ele pode ser menor a depender de quanto o paciente pese. Segundo o Andrade, ele nunca vai ser maior do que isso daqui. Mais do que isso daqui a gente não utiliza. Porém, pode ser menos para cada paciente, vai depender do peso desse paciente. Então, a lidocaína 2%, dose máxima por quilo de peso, 4,4. Aliás, não só a lidocaína, né? Ou não só a lidocaína, a 2%. Lidocaína 2, lidocaína 3, mepivacaína 2 e 3. Para o Andrade, todos eles 4,4 miligramas por quilo de peso corporal, tendo como valor máximo absoluto 300 miligramas. Então, quando a gente vai fazer o cálculo anestésico, se o paciente pesa, por exemplo, 100 quilos, a gente faz uma multiplicação direta, 4,4 vezes 100 vai dar 440, mas 440 é maior do que o 300 aqui, que o Andrade está considerando o limite, o máximo. Portanto, a gente vai desconsiderar o cálculo do peso do paciente e vai adotar o máximo absoluto dito pelo Andrade. Para a articaína, esse valor é de 7 miligramas com valor máximo de 500 miligramas. A prilocaína é 6 miligramas por quilo de peso, com valor máximo de 400 miligramas. E a bupivacaína é 1,3 miligrama por quilo de peso, com valor máximo de 90 miligramas. Michele, você comentou que o Andrade às vezes discorda do Malamed em alguns pontos e que é importante eu lembrar qual é essa diferença. Pronto, essa diferença é aqui. Nessa tabelinha aqui, na dose máxima por quilo de peso e no valor máximo absoluto, em algumas substâncias, os autores discordam entre si. Então, vamos ver a tabela do Malamed. O Malamed, ele considera a articaína igual ao Andrade, 7 miligramas por quilo de peso corporal. Porém, ele não cita, vou mudar para a canetinha, ele não cita misericórdia. Circulei igual a minha cara. Ele não cita nenhuma dose máxima recomendada. Então, é tipo assim, se o paciente pesar 150 quilos, tu vai multiplicar 7 por 150 e vai tacar no paciente. Ele diz que o valor máximo da articaína vai depender do peso do paciente. Ele não define um máximo. Uma outra coisa que a gente também precisa entender é que o Malamed, ele leva em consideração os parâmetros dos Estados Unidos. Ele é um livro que foi feito para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, mas que pode ser extrapolado em alguns casos para outros países. Aí ele fala aqui, ó, que a bupivacaína com vasoconstritor não tem nenhum parâmetro citado, mas isso quando a gente fala sobre o valor por quilo de peso, mas ele diz que é 90 miligramas a dose máxima recomendada, a dose máxima absoluta. Porém, no Canadá, a gente tem 2 miligramas por quilo de peso, que é diferente, vou voltar, diferente do nosso 1,3 miligramas do Andrade. O Andrade é autor brasileiro. Então, aqui, Canadá, 2 miligramas por quilo de peso, com um máximo também de 90 miligramas no total. A lidocaína com vaso, 7 miligramas por quilo de peso, com 500 miligramas no valor total absoluto, diferente dos 4,4 miligramas por quilo de peso e dos 300 miligramas. A mão dá uma descidinha, viu, gente? É normal mesmo. A pessoa não consegue escrever reto nesse negócio de computador, não. Mas aí varia de 300 miligramas do Andrade para 500 miligramas do Malamed. Mepivacaína, 6,6 miligramas por quilo de peso, com 400 miligramas de dose máxima absoluta. Olha lá, diferente aqui, que é 4,4 e 300. E prilocaína, 8 miligramas por quilo de peso, com 600 miligramas de dose máxima absoluta. Também diferente aqui, na dose máxima absoluta, que aqui é 400 e cá é 600. Essa tabelinha aqui ensina a gente a saber quantos miligramas de cada sal anestésico, né, de cada anestésico local,
tem em um tubete que a gente usa. Porque o tubete que a gente usa tem 1,8 ml. Então, se um anestésico ele tem uma concentração de 4%, isso significa que a cada 100 ml eu tenho 4 gramas. Quando eu faço a transformação de miligrama para de miligrama e de ml, né? A cada ml eu vou ter 40 miligramas de sal anestésico. Multiplicando isso daqui por 1,8, que é a quantidade de ml que tem no meu tubete, cada tubete de articaína tem 72 miligramas do sal. Mesma coisa, bupivacaína, 0,5 gramas a cada 100 ml, vira 5 miligramas por ml. Em cada tubete eu tenho 9 miligramas. Lidocaína, 2%, ó, quando for a 2%. 20 miligramas por ml, 36 miligramas em um tubete. Mesma coisa da mepivacaína, 2%. Então aqui o Andrade é maravilhoso, né? Porque ele, além de fazer toda a explicação teórica, o cara vem aqui e te dá de bandeja a explicação do cálculozinho também. Então vamos lá, o que era que estava acontecendo no slide anterior? O Malamed, ele te deu uma tabela já do cálculo, mas ele não te ensinou a fazer o cálculo. Ele meio que disse, vá, decore. O Andrade, ele veio aqui e te deu o cálculo mastigado. Então vamos lá. Ele usa a solução de lidocaína a 2% como parâmetro, né, como exemplo. Aí ele me fala aqui, ó, que a cada 100 ml de solução eu tenho 2 gramas do sal. Então, foi aquilo que eu disse no slide anterior. Significa que quando eu for transformar para miligramas, a cada ml eu vou ter 20 miligramas desse sal anestésico. Se o meu tubete, né, a minha seringa com o meu tubete, tem lá 1,8 miligramas, eu vou multiplicar esse valor de 20 miligramas por ml pelo 1,8, acho o meu valor de 36 miligramas, eu só quero falar miligrama, meu Deus, 36 miligramas por ml. Então, cada tubete de lidocaína, vai ter esses 36 miligramas. Aí ele me dá um exemplo aqui, prático, de uma criança e de um adulto. Vamos considerar uma criança com 20 quilos de peso corporal. Eu sei que para cada quilo de peso de lidocaína, eu tenho que usar 4,4 miligramas. Eu posso, né, usar 4,4 miligramas. Então, eu vou multiplicar 20 vezes 4,4, que vai dar aqui 88 miligramas. Pronto, eu sei quantos miligramas de lidocaína esse paciente pode receber, mas eu ainda não sei quantos tubetes isso significa. Então, eu pego os meus 88 miligramas e divido por 36, porque cada tubete tem 36. E isso dá um valor de 2,4 tubetes. Então, nessa criança de 20 quilos, eu só posso utilizar 2,4 tubetes. A gente faz o que, menino? Arredonda isso para baixo. Tu bota só 2 tubetezinhos no máximo neste menino. E não tenta, quer dizer, né? Se precisar, a gente pode botar ainda um pouquinho mais, um tiquinho só, não chega nem na metade do terceiro tubete. Mas tenta fazer com 2. Quando a gente vai para um adulto, a mesma coisa. Um adulto de 60 quilos, eu vou multiplicar 60 pelo 4,4, que é o valor máximo por quilo de peso da lidocaína. Esse valor, Michele, vai estar escrito na questão? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende. Então, multiplica 60 vezes 4,4, deu 264. Para a gente achar quantos tubetes esse paciente pode receber, nós vamos dividir os 264 por 36, que é o que tem em cada tubete, e achamos aqui um máximo de 7,3 tubetes. Olha lá o exemplo do paciente de 100 quilos que eu tinha dado alguns slides atrás.
Esse paciente de 100 quilos, vezes o 4,4, ele vai poder, entre aspas, receber 440 miligramas de lidocaína. Porém, a dose máxima absoluta é 300 miligramas. Então, a gente desconsidera o cálculo e usa o máximo absoluto. Então, eu divido 300 miligramas por 36, o que dá 8,3 tubetes. Independente do peso do meu paciente, eu nunca vou passar, quando o paciente for adulto, obviamente, eu nunca vou passar de 8,3 tubetes. Em relação aos efeitos adversos, o que é que eu preciso saber? Todos os anestésicos locais, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Portanto, todos os meus anestésicos podem causar efeitos no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. Todos eles, sem exceção. Como que isso geralmente acontece? Quando existe uma situação de sobredosagem desse anestésico. E essa sobredosagem, ela pode ser de dois tipos. Ou uma sobredosagem absoluta, que é quando eu realmente ultrapasso aquele limite anestésico que a gente acabou de ver ali no cálculo. Então, eu acabo administrando mais anestésicos do que o corpo do meu paciente aguenta. Essa é a minha sobredosagem absoluta. Ou eu posso também ter uma sobredosagem relativa. E essa sobredosagem relativa, ela acontece quando, sem querer, existe a administração desse anestésico local dentro de um vaso sanguíneo. Então, a concentração no sangue desse paciente, ela vai ser muito maior do que deveria. Porque se eu estou usando um anestésico local, principalmente aqueles com vasoconstritor local, eu não vou ter uma absorção tão grande desse anestésico pela minha corrente sanguínea, né? Não vai ter tanto anestésico livre circulando na minha corrente sanguínea. Mas se eu faço essa administração diretamente dentro do vaso, mesmo que eu esteja utilizando o meu primeiro tubete ainda, eu vou ter um quadro aí de sobredosagem relativa. Eu administrei mais dentro do vaso do que o que normalmente teria. E aí, qual é a primeira reação, né, que acontece? A primeira reação, a manifestação clínica primária dessa sobredosagem. Se ela estiver num nível realmente tóxico, a primeira manifestação vai ser uma convulsão tônico-clônica generalizada. O paciente ele vai ali convulsionar durante o atendimento. E é por isso que as seringas Carpuli que permitem a aspiração, elas são mais seguras, porque aí quando a gente aspira e não tem retorno sanguíneo, a gente tem certeza que não atingiu nenhum vaso, a gente chama de aspiração negativa. Porém, se a gente aspirou a seringa e veio sangue, teve a aspiração positiva, então a gente vai fazer o quê? Retirar, inclusive descartar esse anestésico que está contaminado, né, com o sangue ali, e fazer uma nova aplicação num local seguro. E quais são esses efeitos adversos que podem acontecer por conta de uma sobredosagem do anestésico local? A gente tem esses efeitos basicamente em dois locais, né? No sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. No sistema nervoso central, esse efeito a gente chama de bifásico. Por quê? Porque geralmente ele tem essas características excitatórias, porém a base mesmo ela é depressora. Ou seja, por exemplo, o paciente ele pode apresentar uma irritabilidade, ele pode apresentar um aumento no nível de ansiedade ali por conta do que está acontecendo no corpo dele, ele vai sentir medo. Então, nesse momento, apesar da gente perceber, né, esses efeitos excitatórios, na verdade a causa ela é depressora, porque esse anestésico local ele está deprimindo os centros nervosos. Então essa excitação ela é um resultado indireto da depressão desses centros cerebrais corticais, cognitivos e do raciocínio. Então, se cair na prova, o efeito principal do anestésico, da sobredosagem de anestésico no sistema nervoso central é depressor. Tá errado? Não, não tá. Porque o efeito dele vai ser realmente depressor.
mas o que a gente consegue observar no paciente é primeiro uma excitação e depois uma depressão. Existe banca que considera, né, esse efeito bifásico que o sistema nervoso central tem, e existem bancas que desconsideram esse efeito bifásico e consideram apenas o efeito depressor. Por quê? Porque é ele que realmente está acontecendo, é ele realmente o mais importante. Depois de um primeiro momento ali de aparentemente ser estimulatório, vai haver uma depressão do sistema nervoso central e esse paciente vai evoluir deprimindo mesmo, tá? Já no sistema cardiovascular, não vai ter esse efeito bifásico. Ele vai realmente começar já de cara com o efeito depressor. Então ele vai fazer uma depressão direta no músculo cardíaco, né, no miocárdio, levando a um retardo da condução do impulso elétrico ali naquela região. E isso pode levar a uma vasodilatação periférica generalizada. E aí a pressão do paciente começa a cair. Aí ele vai começar a apresentar bradicardia, ele pode ter arritmia cardíaca por conta dessa ação do anestésico no miocárdio e pode chegar, inclusive, a uma parada cardiovascular por conta dessa sobredosagem. Portanto, sempre que forem atender pacientes, tomem muito cuidado com a administração de anestésico local, né? Se atenham ao número máximo de tubetes e, de preferência, utilizem a seringa com aspiração. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Como eu disse, ela foi uma revisão bem mais curtinha, porque os principais assuntos, né, cobrados pela VUNESP já foram abordados pelos outros professores nessa semana de revisão. Um beijo para vocês e até a próxima aula!